mas não podemos perder a essência, que é importante. A essência do amor por Deus, para Deus e com Deus. Sempre quando se trata desses assuntos, desses projetos que são polêmicos, que afetam um lado, afetam o outro, sempre se fala na questão do ódio. Ah, porque tinham muito ódio, tinha muita coisa. E pelo que se vê, parece que o ódio só parte de um lado, que é o lado cristão. Muitas vezes nós somos até vítimas, não é, destes comentários que dizem que nós falamos com ódio. Quando você fica contra é porque você tem ódio. E não é verdade, não é? E não é verdade. Ontem, quando era aberta a sessão, aí vocês vão ver a situação de quem realmente está com ódio, de quem realmente é desrespeitoso. Como se tinha lá na frente um grupo, vários grupos, tanto grupos católicos como grupos evangélicos, como outros grupos, lá estavam lá. E quando foi aberta a sessão, que o presidente da sessão dizia que em nome de Deus aquela sessão estava aberta, então se houve uma vaia pelo nome de Deus. Deus foi vaiado. Aí eu pergunto, onde se está o respeito que eu quero? Onde está o respeito que eu quero? Eu estou falando isso, não é agredindo ninguém, apenas questionando. Onde está o respeito que eu quero? Se não respeito o outro, se não respeito até mesmo aquele que eu acredito, se é que acredito, porque se acredito eu não vou tomar a tua atitude. Então Deus foi vaiado. Quando disseram a sessão está aberta em nome de Deus, Deus foi vaiado. Vaiaram Deus. Naquele instante, para o parlamentar que realmente se diz ter fé, que acredita nos princípios divinos, naquele instante, se eu tinha alguma dúvida em votar a favor ou contra, eu tinha deixado a sessão, tinha ido para casa, inventado qualquer coisa, menos ficar naquela situação, para depois votar a favor dos que vaiaram Deus, dos que são contra a minha fé, os meus princípios. A quem eu sirvo? A quem eu sirvo? Tem que ter uma pergunta. A quem eu sirvo? Josué, domingo, dizia para nós que ele e a casa dele serviam ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Serve a quem? A um partido político? A uma ideia que vai desmanchar todo o pensamento de Deus? A uma ideia que vai, então, desmanchar todo o princípio da criação? É isso? Para eu defender a minoria, não é necessário desmanchar o projeto de Deus. Por isso, aqui eu quero parabenizar todos que estavam nesse momento, os que realmente se dizem ter fé, que se dizem do bem, e que se dizem, de fato, ter Deus, e que acredita naquilo que a igreja ensina. Todo o grupo da igreja merece seu respeito. Todo o grupo da igreja. Por isso que muitas vezes estamos como estamos, porque não podemos viver a divisão, e o diabo coloca divisão em nossa vida. Então, parabéns a todos que foram, que defenderam, que apoiaram o projeto de Deus, que é a vida, que é a família, e é na família que nós resolvemos os nossos problemas. Não podemos tirar da família esta responsabilidade. É na família que nós apoiamos, que nós superamos, é na família que nós
encontramos forças e perseveranças. A estas pessoas que se dizem ter fé, reflita, medite. Quem tem cargos, quem tem funções na igreja, que está mais diretamente com o povo, medite, reflita. Não precisa expulsar ninguém, Deus me livre, não é isso. Jamais. Temos que acolher. Mas também, para ser acolhido, tem que também viver aquilo que a igreja acredita e ensina. Tem que viver aquilo que a igreja acredita e ensina. Eu tenho certeza que na consciência, né, a sua consciência, ela é o Senhor de tudo, a Senhora de tudo. Não podemos ser contra por ser contra. Ou então porque o projeto não é do meu par, que faz parte do meu grupo político, ou que não faz parte da minha situação, então eu vou ser contra por ser contra. Não. A gente tem que saber por que é contra e por que é a favor. Não deve ir embalado. Apenas esse comentário, porque a gente escuta muito a questão do respeito e muitas vezes o cristão vive a cristofobia. Tudo hoje não é fobia? Pronto. Então tudo hoje é fobia. Então nós vivemos hoje a realidade de sermos atacados de forma muitas vezes injustas e agredidos até, porque isso é uma agressão, né? Isto é uma agressão quando você não pode dizer que você tem um Deus na sua vida, que você é vaiado, ou que o próprio Deus é vaiado. É momento de meditação, reflexão. Infelizmente, não é? E aqueles que se dizem serem os formadores, que se dizem muitas vezes ser os incentivadores para uma sociedade mais humana e mais justa, são os primeiros a incentivarem a ausência de Deus na vida das pessoas. Os grandes centros educacionais, as faculdades, as universidades, principalmente as públicas, elas então investem muito nisso, investem muito na ausência de Deus, investem muito na ausência de Deus, dos seus quadros, dos seus padrões. Por isso que temos o mundo que temos.